Começando mais uma edição do Inovativos aqui na Band News FM, programa para tratar de inovação, no qual falamos de bons exemplos de empreendedorismo, do mercado digital aqui na Band News FM. Eu sou o Alexandre Bentivolio e ao meu lado aqui na apresentação, à minha frente, o empreendedor digital Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa Inovativos. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Osasco, uma cidade que vem atraindo inúmeras startups, empresas que valem mais de US$ 1 bilhão, num movimento muito atípico, porque outras regiões do país com grande potencial não vêm atraindo tantas empresas como Osasco. E aí a gente trouxe um dos grandes gestores da cidade, que é o grande Pedro Sotero, que hoje é secretário de Habitação, mas já ocupou vários outros cargos. O Pedro vai contar aqui pra gente e montar aqui, esclarecer para você aqui qual é o mapa de Osasco para ter tanta inovação. Aliás, Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui e já vamos começar. Conta um pouquinho da sua carreira, quem é o Pedro? Bom, obrigado, Vitor, obrigado, Alexandre, pelo convite, pela oportunidade. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo aí pela internet, né? Enfim, eu sou advogado, né? Militante, né? A gente formação, mestrado, pós-graduado e com uma especialização na área econômica, e estou em Osasco como secretário desde 2016, já vinha antes como consultor, e comecei a abraçar muito essa ideia de empreendedorismo, porque quando eu cheguei já tinha uma predisposição ali, que era a sede do Bradesco, já era lá, né? B2W já se encontrava. O Sem Parar nasceu em Osasco, é importante a gente sempre falar nisso, que o pessoal não sabe, mas o Sem Parar nasceu em Osasco, então já tinha ali uma semente plantada. E o assunto do empreendedorismo, eu fui empreendedor, né? Não na área digital, até pela idade eu estou mais na área convencional, então não tive a oportunidade de entrar naquele empreendedorismo digital, mas eu abracei muito a causa, junto com uma equipe muito boa que estava lá, né? E vimos trabalhando desde então. Acho que Osasco teve a sorte de ter uma sucessão de governo, né? Que também abraçou a ideia, quer dizer, esse assunto começou em um governo, depois passou para o outro, já estamos no terceiro, e cada prefeito que entra, hoje o Rogério Lins entrou aí, que ele abraçou de vez, porque ele também é da área de informática, né? Ele é empreendedor da área de informática, então o assunto foi super valorizado dentro de casa. E é um desafio bacana, porque quando a gente fala de inovação, acompanhei aqui as entrevistas anteriores, né? E parte do que chamam de dores do crescimento, as dores são públicas, né? Porque a gente trabalha no âmbito regulatório, a gente trabalha ali para criar o melhor ambiente para as empresas virem desenvolver seus negócios, né? Isso não é fácil para as empresas, mas saibam, também não é fácil para governo, porque a gente também tem muito embate, muitas vezes dentro de casa. É difícil pegar um governo como está atual em Osasco, que você tem até criado agora recentemente uma Secretaria de Inovação. Eu sei que tem outros governos que também criaram, mas é tudo muito recente. O movimento veio antes, né? Você vê, é um movimento que vem primeiro e depois os governos vão adaptando as suas estruturas, né, para ter essa dedicação ao tema, né? E estou lá, agora estou na habitação, outro desafio, mas continuo colaborando com o ecossistema, com a parte de regulação, com o que eu puder, para manter em Osasco, e principalmente acho que no Brasil, né, a gente precisa se adequar. Eu acho que o governo, de um modo geral, seja ele federal, estadual, municipal, ele precisa acordar para essa nova realidade econômica. A gente não pode ficar mais a reboque, achando que pelo fato de sermos um poder público, né, somos imponentes. Não, a gente está ali para servir à sociedade, para servir ao cidadão, e a gente tem que reconhecer que a gente precisa também se adaptar, né? E quais medidas práticas assim que a gente pode contar para a nossa audiência que um governo pode tomar, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, para atrair essas empresas e, em especial, essas empresas do ambiente digital? Como trazer? Assim, a gente tem um grande desafio, porque no Brasil a gente tem dois tipos de abordagem. Na iniciativa privada, né, a gente fala o seguinte: tudo é permitido desde que a lei não proíba, né? Já no poder público é o contrário. Só é permitido que a lei previamente autoriza. E nosso sistema legal é muito antigo. O Código Tributário, o sistema de desenvolvimento de negócios, ele é um sistema que tem 30, 40 anos. A gente está numa discussão do sistema tributário agora de mudança e tal,
que é uma proposta basicamente você tirar um sistema dos anos 60 para trazer nos anos 2000, mas a gente está em 2022, né? Então a gente tem uma certa dificuldade, porque o tempo das leis, o tempo da maturação dos negócios é muito mais lento do que o tempo da geração dos negócios, da inovação, né? Então a gente tem ali um pouco uma necessidade de que realmente o ecossistema parta na frente, provoque essa regulação. Acho que é importante a gente falar isso, né? Seja de fato inovador e cause uma ruptura para que a gente possa trazer o debate da maneira com que ele mereça acontecer, né? A gente não ia conseguir falar de regulamentação de aplicativos de transporte se não houvesse uma briga da Uber, né, principalmente da 99, começaram com um modelo que estava ali já dizer assim, sedimentado há muitos anos. Então, assim, as medidas concretas hoje de governo, de um modo geral federal, a primeira coisa é ter que reconhecer a potência desse mercado. Hoje, o faturamento do Google e do Facebook no Brasil, o faturamento dos dois é maior do que toda a cadeia do aço. E a nossa estrutura governamental não é para prestigiar não essas empresas, mas esse modelo de negócio. É para prestigiar, muitas vezes, o aço. Você tem uma Secretaria Nacional do Aço. E aí? Né? É o Ministério de Minas e Energia. E quanto isso hoje representa na economia? Dos empregos qualificados, do ambiente de negócio, né? Então, a gente tem uma dificuldade grande de conseguir mobilizar os governos a favor dessas empresas. É um desafio, a gente realmente sempre fica a reboque, a gente não consegue ter uma vanguarda nessa discussão, porque quando ela acontece, normalmente acontece descolada no mercado, mas a gente tem trabalhado muito forte. Você tem várias iniciativas. Em Osasco você tem um programa Portas Abertas, ou seja, a gente te dá uma empresa, um CNPJ, com cadastro municipal em até 2 horas. Então isso poucas cidades têm isso, desconheço outra cidade que tenha nessa velocidade, tá? Damos isenção, não isenção, porque agora você não pode mais isentar totalmente, mas trabalhamos na menor alíquota para quem está empreendendo o negócio novo, né, no limite, que é o dobro do limite do Simples Nacional, ou seja, você tem uma folga para conseguir desenvolver esse formato. O governo federal tem feito algumas iniciativas, o governo do estado melhorou muito o serviço da junta comercial, hoje já é mais eletrônico, é mais rápido, né? Então a gente consegue ter, mas acho que ainda é muito complexo para quem quer empreender. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar mais. Não só em Osasco, a gente tem feito o nosso papel, o governo Rogério Lins tem se empenhado muito, como eu falei, que foi criada a Secretaria de Inovação, até mandar um abraço para meu amigo Gerson Pessoa, que é o que está à frente dessa secretaria, que a missão dele é essa, transformar o melhor ambiente de geração de negócio para os empreendedores, né? Ele tem feito isso. Mas a gente sabe que nós somos um pedacinho do problema, porque o poder público municipal é sempre muito mais restrito do que o estadual e federal, no que se depende para as empresas. A gente conversa hoje aqui no Inovativos com Pedro Sotero, secretário municipal de Habitação de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, falando sobre políticas públicas, comigo, Alexandre Bentivolio, e com o Vitor Manhani. E como vocês viram, o Pedro acompanhou todo o processo, tanto de abertura quanto de entrada dessas empresas lá em Osasco. Aliás, eu também sou prova viva disso, acompanhei muitas empresas que foram até Osasco, transferiram as suas sedes lá. E para o nosso ouvinte, o nosso público que está nos assistindo nas redes sociais, às vezes não tem a percepção do tamanho das empresas que estão em Osasco, até como elas são estruturadas. Muitos devem imaginar que tem um time de 3 pessoas ali no Mercado Livre tocando a operação, apertando o botão de liga e desliga, e assim como outras tantas empresas que estão lá em Osasco, né? Você tem o iFood, a Rappi está em Osasco, a Uber, a Dafit. Então, Pedro, conta pra gente aí qual é o tamanho e dimensão dessas empresas, porque me parece que um dos grandes diferenciais de Osasco também, que você citou alguns bastante importantes, é também o espaço físico, porque você sai de um modelo ali de tipo de indústria mais focada ali em produção de bens materiais, e essa indústria infelizmente sai um pouco da cidade e aí vem essa indústria digital ocupando esse espaço. Qual é o tamanho, como que é organizado todo esse planejamento urbano lá na cidade? O que vocês auxiliam essas empresas nessa jornada? Bom, vamos lá. Osasco tem várias características positivas para a atração desse ambiente de negócio, né? O Mário Covas falava que Osasco é a melhor esquina de São Paulo.
E é verdade, porque hoje a gente fala muito de carga tributária e para a maior parte dessas empresas a carga tributária ela é relevante, mas ela não é o principal fator mais. A gente sabe que o recrutamento, a contratação de pessoas tem sido um fator determinante. E Osasco tem rodovias que cercam as principais rodovias, 2 linhas de trem, fácil acesso e principal, uma boa infraestrutura de rede. E é do lado de São Paulo, é colado com São Paulo, que seria sempre o maior mercado consumidor, enfim, de qualquer modelo de negócio. E a gente tem casos de muitas pessoas que não querem ir trabalhar em São Paulo, o cara, principalmente agora, depois da pandemia do home office, o cara quer morar no interior, ele quer pegar o carro para ir até se deslocar, ele desloca até Osasco, mas ele não quer entrar em São Paulo. Porque aí vai ter rodízio, vai ter trânsito, vai ter dificuldade. Então, Osasco acabou se beneficiando muito, inclusive desse processo de home office, porque assim, você pega o Mercado Livre. O Mercado Livre, quando foi para Osasco, acho que tinha 1.000 e poucos colaboradores, já está em 3.000 colaboradores na Melicidade, né? A Uber vai montar o Uber Campus lá, a Dafit, o iFood, que começou a ter uma concentração, né? O Vitor acompanhou com a gente essa migração, a B2W, que também centralizou lá, o próprio Grupo Bradesco, né? Porque a gente fala muito do Banco Bradesco, mas o grupo tem, acho que são 30 empresas, das quais 20 estão em Osasco, né? Ou seja, a maior parte do grupo, da concentração de todo o Grupo Bradesco, que é o segundo maior banco privado do país, é em Osasco. A Sem Parar nasceu, o modelo todo que nós tivemos de desenvolvimento de negócio nasceu junto com ela. Porque, imagina, 5 milhões de clientes recebendo cobrança todo mês, né? Para aprender a fazer isso é uma máquina. A gente fala do iFood, hoje, se não me engano, são mais de 60 a 70 milhões de notas que são emitidas por mês. Não é qualquer prefeitura, não é qualquer sistema tributário municipal que está preparado para isso. Então, Osasco foi totalmente vocacionada. No começo a gente fazia de uma forma mais centralizada, na Secretaria de Finanças mesmo, que era a porta de entrada, numa parceria muito grande com a Secretaria. Na época era a Secretaria da Indústria, Comércio e Abastecimento. Você vê que não havia nem perspectiva de desenvolvimento e inovação. Para você ter ideia como é que a gente não tinha ideia exatamente do tamanho do mercado. Eu me lembro claramente que eu tive um colega, não foi desse governo, foi do governo anterior, que quando eu estava vendo o esforço para a gente trazer, abrir as portas, botar o Mercado Livre, aí o cara falou, Pedro, para com isso, essas empresas de internet não vão levar a gente a lugar nenhum. Vê como é que a gente tinha um preconceito dentro de casa. Graças a Deus veio o Rogério Lins, jovem, do mercado, de uma cabeça de formato nova, para falar, não, esse é o futuro, porque se não é nesse formato, a gente ia acabar talvez perdendo o bonde da história. É engraçado isso, né? Não é uma crítica aos outros, mas estou falando o quanto cada um se dedica a esse modelo, né? E Osasco, então a gente começou sempre assim, olha, eu sempre falava, o Vitor mesmo foi testemunha. Quer vir para a cidade? Você é muito bem-vindo. Ah, mas o meu modelo tem questões regulatórias de transporte. Os seus problemas são nossos problemas. A gente quer que vocês se estabeleçam aqui, que usem Osasco como uma cobaia das questões regulatórias, porque a gente acredita no modelo, a gente acredita no futuro. A gente, quando fala de inovação, a gente não está falando de um modelo diferente de negócio, a gente está falando do mesmo negócio, muitas vezes, contado ou prestado de uma forma diferente, né? Uhum. O serviço de transporte de carona ou aplicativo, ele já existia, não por aplicativo, mas o serviço em si já existia, né? O serviço de delivery de restaurante já existiam, né? Agora, não nessa proporção, não com essa sofisticação, não com esse modelo que a gente tem. Existem serviços novos, a gente estava comentando aqui, por exemplo, a Facili, que trabalha com um formato diferente de negócio, de modelo de negócio, que você não tem mais a figura do distribuidor. Aí você tem uma inovação de mercado. É um modelo diferente. E o que é que eu acho que tem a ver com isso? Tudo. A gente quer que isso venha se desenvolver porque a gente quer comprar essa briga para essas empresas. Não que a gente se oponha aos distribuidores, mas a gente entende que cabe ao mercado colocar como é que vai ser o futuro. Não somos nós, governo, que vamos falar que não pode ter distribuidor. Se não dependesse de lobby em governo, até hoje ia voltar o quê? A máquina de datilografar, né? Porque era como a gente pensava. Eu fiz curso de datilografia. Nenhum de vocês tem idade para isso, vocês nem devem lembrar o que é isso. Mas a gente era obrigado a fazer, senão não adiantava, né? E olha, hoje a gente mal digita, ninguém aqui está com teclado. Até alguns anos atrás, o apresentador tinha ali, ficava o teclado, mas não tem mais nada, né? Então a gente vê que o mercado é muito dinâmico. E Osasco vem se preparando. Então, o Rogério deu todo o apoio, mudou a estrutura. A gente hoje tem uma estrutura voltada só para desenvolvimento e inovação, uma secretaria. Não existe mais a Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, ela foi extinta. Hoje é desenvolvimento e inovação.
juntou a área de tecnologia que estava na Secretaria de Finanças comigo na época, né, com essa secretária, ou seja, aí agora deu uma cara mais antenada, né? E colocou, como eu te falei, uma pessoa também jovem que também é do meio. O Gerson também veio muito na área de tecnologia, já era a pessoa que desde o primeiro momento do Rogério nos ajudava, dava suporte, né? Apesar de não ter cargo ali oficial, mas era a pessoa que estava sempre ali nos apoiando, né? Então conhece exatamente o processo e a gente tem que adaptar a cidade para isso. A primeira coisa que a gente trabalha lá é a mentalidade. Então toda empresa que vai para lá, ela é recebida por funcionários públicos de carreira. Que o pessoal também fica, mas o cara de carreira, sim, os nossos funcionários públicos, o setor de finanças da prefeitura, já assimilou a inovação como conceito de negócio. Então quando a gente senta com qualquer empresa para discutir regime especial, a gente entra, a gente procura um modelo de negócio, como eu estava falando para o Vitor, que a gente fala para todo mundo. Quer vir para Osasco? Procura direto a prefeitura, não busca intermediário, por favor. Porque a gente lá está a favor de vocês, a gente está ali para servir as empresas, né? Para entender o modelo de negócio e até para falar, olha, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer. Não entra com intermediário, porque o que a gente quer é um compromisso direto, que a gente vai apostar nessa empresa, a gente vai comprar a briga regulatória e a gente espera que ela se mantenha em Osasco, que ela continue gerando emprego em Osasco. A gente falou de empresas, se eu for somar hoje Mercado Livre, B2W, iFood, o próprio Bradesco, a Uber, você está falando de mais de 20 mil empregos diretos, hoje, no setor, né? Fora os indiretos. Então, assim, é um setor muito relevante para qualquer cidade, é um setor que São Paulo, o meu amigo Guilherme Bueno, secretário de Fazenda aqui de São Paulo, reclama, fica assim, eu vou trazer de volta. Eu falei, Guilherme, eu acho que bom que São Paulo também está acordando, porque a gente espera, na verdade, que outros municípios também comprem a nossa briga, porque às vezes a gente fica falando sozinho. Eu tive que ir a Brasília já algumas vezes defender o Mercado Livre, defender as empresas de inovação, porque falam que elas não pagam imposto, elas pagam. E muito. E muito. Então a gente tem esse papel. Se tivesse mais municípios vocacionados para isso, eu não sou contra, tem que ser só Osasco. Não, acho que a gente tem que criar uma rede. Temos que trabalhar essa mentalidade dos municípios locais, estaduais e principalmente no governo federal, né? A gente falava que Osasco reúne muitos unicórnios, né? Empresas com valor superior a R$1 bilhão. Eu queria saber como que a cidade lucra com isso, quais são os benefícios para a cidade com isso, e também do outro lado, como a cidade se prepara para evitar um eventual prejuízo caso essas empresas deixem. A gente acompanhou muito o processo da Amazon na seleção, né, de para onde iria a sede da Amazon nos Estados Unidos, e muito se falava sobre isso, de que em algumas cidades a cidade ficaria muito dependente da Amazon, e aí a hora que a empresa decidisse sair de lá, a cidade sofreria os impactos. Como que Osasco se prepara? Quais medidas? Vamos lá. A gente não tem uma concentração muito grande especificamente no setor. Tá? Osasco ainda tem uma atividade comercial muito forte. Ela, além da questão da inovação, ela é um grande polo de logística, né? O setor financeiro, como o Banco Bradesco, outras seguradoras, corretoras, também dão um suporte. Osasco tem uma arrecadação extremamente pulverizada. Isso era uma preocupação minha enorme, mesmo quando eu assumi a Secretaria de Fazenda muitos anos atrás, a maior concentração que eu tinha de carga tributária era do Grupo Bradesco. Eu rezava todo dia para São Lázaro Brandão, para que ele continuasse ali gostando da cidade, porque a gente sabe da dependência. Então a gente vem diversificando a nossa matriz de arrecadação já há alguns anos, né? Ela deixou de ser uma cidade industrial, passou a ser uma cidade de serviços. E lógico, eu tenho a minha preferência de batalhar pela inovação, porque é o que eu acredito, acho que é o modelo de negócio do futuro, a gente precisa acordar para isso, mas a gente também tem um polo de logística, de distribuição muito forte na cidade, ainda temos indústrias, já não tem mais tanto peso. O centro comercial de Osasco, o calçadão de Osasco, ele é o segundo polo comercial do estado de São Paulo, perde para o da 25 de março. A gente tem o maior quarteirão comercial do estado de São Paulo, que é um quarteirão que tem 3 shopping centers, 2 hipermercados, é onde está a sede do iFood, onde vai ser a sede da Uber, é um quarteirão só enorme. Então, Osasco tem uma matriz econômica muito bem consolidada. É lógico que nós temos o risco das empresas irem embora, nós temos um risco regulatório, não acredito que é só as empresas que têm dificuldade com riscos tributários, né, e regulatórios. Os municípios também. A gente briga muito em Brasília para
defender a concentração dos tributos na cidade. O que essas empresas trazem? Além do emprego gerado diretamente, a arrecadação delas é uma arrecadação muito boa. Aí o pessoal fala, mas você acha justo estar em Osasco? Eu falei, eu acho, porque o que acontece? Hoje você tem uma demanda de escola, de infraestrutura de saúde, de asfalto, que todos esses funcionários geram. Quando eu falei que você tem 20 mil funcionários trabalhando nessas empresas diretamente, nem todos têm dinheiro para pagar a educação privada, nem todos dependem da saúde privada, todos eles têm carro, então todos eles consomem. Todos têm carro, exagero, mas boa parte deles tem carro, boa parte que não tem carro usa o transporte público municipal, então tudo isso custa dinheiro. E aí eles ficam no embate, mas é muito perto de muito para um software, tudo bem, mas vamos fazer o seguinte, você quer levar a receita embora? Leva as contas também, porque a gente depende dessa arrecadação para seguir investindo na cidade. Então hoje a gente faz os investimentos necessários na área de canalização, de córregos, urbanização de favelas, trabalhando, levando qualidade de vida para toda a população com base nesses recursos. Não há R$1 que venha para Osasco que seja aplicado fora de Osasco, que seja aplicado a favor de outros, porque Osasco consegue manter uma melhor taxa de investimento. Agora, tem o risco da empresa ir embora? Tem o risco da empresa fechar, como o modelo é inovador, nem sempre todos os modelos inovadores têm sucesso, né? Alguns, de fato, acabam morrendo pelo caminho. A gente tem uma taxa muito grande de empresas que morrem pelo caminho. A gente tenta facilitar para essas empresas também, que a gente sabe que quando o cara resolve fechar, ele não está em condições de sair pagando muita coisa, normalmente está quebrado, está com alguma dificuldade. Então a gente pensa neles também, não desejamos, mas entendemos de que não adianta nada a gente querer cobrar uma dívida de quem não tem a menor condição. Há um jargão popular que diz que a gente depende do frango, mas não mata, né? O poder público é isso. Então a gente tem que ser parceiro das empresas. E a gente faz isso em Osasco. Agora, tem o risco de demandada? Não acredito. Mas uma ou outra pode ir embora, como eu espero que outras venham. Como uma vez eu estava falando com o Rogério, fiquei preocupado que São Paulo baixou ali. Eu falei, Rogério, olha, São Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, Pedro, não está na nossa governabilidade. O processo da cidade está muito consolidado ao longo de muitos anos. O corpo técnico das cidades efetivos absorveram isso. As empresas são bem recepcionadas, são bem tratadas, nunca houve nenhum tipo de problema, como aconteceu em outras cidades, que se beneficiava de uma lei, a lei vai embora e o cara fica com problema. Em Osasco não, a gente nunca mente para o nosso cliente, que é a empresa, né? A gente sempre tem que lidar com a verdade, porque eu sou passageiro, o prefeito está no segundo mandato, em alguma hora vai deixar de ser, mas as empresas não, elas vão continuar muitos anos. Então é importante que o corpo efetivo compre essa briga por nós, e eles compraram. Isso eu não vejo nenhuma outra cidade tão empenhada em fazer. Então a gente tem confiança no nosso trabalho em Osasco. Você acaba de citar uma mudança na legislação de São Paulo, na cidade de São Paulo, que também diminuiu a alíquota do ISS, né? Estava num patamar bem elevado, agora trouxe para 2%, que é o mesmo de Osasco. Mas sem sombra de dúvida, se essa diminuição não vier de fato com algum tipo de projeto, ou mesmo de assistência de prestação de serviço para essas empresas inovadoras, não vai haver retorno. Até porque a gente está falando de empresas muito grandes que movimentam muitas pessoas. E isso traz também uma série de desafios para a cidade. Gostaria de abordar esse tópico contigo agora, para já entrar também no tema de habitação, que é uma secretaria que você está ocupando agora. Aliás, é um grande benefício ali que tem dentro do time ali da Prefeitura de Osasco, é que vocês estão sempre se revezando ali nas funções e são ótimos gestores ali. E isso se prova com base nos fatos e nos dados. Esse volume de pessoas a mais e até como essas empresas estão crescendo, porque elas crescem a 2, 3 dígitos ao ano, ou seja, elas estão contratando muito. Como que a cidade vem se preparando? Ou seja, tem lugar para todo esse pessoal morar, formação de pessoas até para ter a absorção de pessoas que são da própria cidade, são de Osasco, vivem em Osasco, foram criados em Osasco para elas começarem a sua jornada de trabalho dentro dessas empresas. O que vocês estão fazendo em relação a essas dores também do crescimento pelo fato de trazer essas empresas para a cidade? Bom, no nosso caso não é nem dores do crescimento, são dores da transformação, né? Você sai de uma matriz industrial, de um emprego que nem sempre tem a mesma qualificação das empresas de inovação, por formação, por poder aquisitivo, e de repente ter que lidar com essa transformação. Então,
A gente tem feito o nosso dever de casa, Vitor. O Gerson está tocando o projeto do Polo de Tecnologia e Inovação, que basicamente vai trabalhar com a recuperação de áreas degradadas, áreas que não estão ainda vocacionadas para o modelo e principalmente com muita formação e qualificação de mão de obra. A gente sabe que hoje o peso da escolha das empresas não é só o tributário, né? São as receitas acessórias, é o sistema, então nosso sistema eu acho que é imbatível, e principalmente a capacidade de recrutar. Então, se a gente conseguir ser um polo de geração e formação, a gente mais uma vez vai sair na frente. Ele está muito empenhado nisso, e eu tenho certeza que ele vai conseguir implementar, tem o nosso apoio, a Secretaria de Habitação está trabalhando junto com a Secretaria de Desenvolvimento. Aliás, o governo todo do Rogério está empenhado nisso, né, de fazer essa transformação. A gente sabe que São Paulo vai vir para cima, é normal. É importante que São Paulo faça alguma coisa, né? Então acho que baixar a alíquota é um bom começo, mas não é a receita do bolo pronta. Se fosse isso, qualquer município teria baixado e estaria naquela situação. E hoje o desafio na habitação é muito de conseguir vocacionar esses espaços, porque a gente está buscando hoje o que? Cidades Google, que tudo está a 15 minutos de você, né? A gente está com home office, a gente está aprendendo o quê? A usar melhor a nossa casa, a valorizar mais a nossa vizinhança. Não é só dormir. Então os apartamentos precisam ser melhores, as casas precisam ser melhores, porque a gente está trabalhando mais de casa. Hoje você tem aí uma boa parte das pessoas que fazem expediente, às vezes na empresa, às vezes em casa, e esse cara de casa tem que ter mercadinho do lado, tem que ter um posto de saúde funcionando, tem que ter dentista, tem que estar tudo ali. Então isso é um grande redesenho das cidades e dos centros urbanos, para poder atender esse novo formato de cidade, que ao meu ver é reversível. A gente até pode voltar ao emprego, mas o fato de a gente se habituar melhor com a nossa casa, melhor em criar relações comunitárias, quando a gente fala comunitário não é de comunidade favela, é de criar um ambiente comum onde você convive, é algo que é muito difícil falar que a gente vai voltar. Não, então o Osasco tem que, nessa vez, mais uma vez, agir de vanguarda. Então está lá o Gerson buscando desenvolver o polo de inovação e tecnologia, como deve ser, e estou eu lá na habitação tentando redefinir, revocacionar os espaços urbanos para que possam dar esse suporte. Temos uma ótima oferta imobiliária em Osasco, os apartamentos em Osasco são muito mais baratos do que em São Paulo, então a gente ainda consegue ter apartamentos de qualidade mais baratos, e a gente deve estar lançando aí a requalificação dos espaços, com incentivos fiscais, para que as empresas possam ir, investir e se consolidar lá de vez. Mais uma vez estamos trabalhando para sair na frente. Vamos ver se a gente consegue manter essa onda, né? A gente conversou aqui no Inovativos com Pedro Sotero, secretário municipal de Habitação de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, sobre como criar um ambiente propício para o desenvolvimento da inovação, desenvolvimento econômico nessa cultura digital. Queria agradecer sua disponibilidade, sua atenção com o nosso ouvinte aqui da Band News FM. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. O tema é instigante para a gente que trabalha, então sempre que vocês precisarem, quiserem, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço aí para todos os ouvintes, para quem nos acompanha aí pela internet. Tenho certeza que o som vai estar melhor do que a imagem, né? Afinal, a gente não ajuda, mas é isso. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alexandre. Você acompanha Inovativos aos domingos, no rádio, do meio-dia a 1h da tarde, no YouTube, no nosso canal, é Rádio Band News FM, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, você pode conferir o nosso programa. Valeu, Vitor. Até semana que vem. Até a semana que vem, Alexandre, com mais empreendedores, não só do mundo privado, mas também do mundo público.